Muito boa noite, meus amigos e amigas que me acompanham pela nossa live das segundas-feiras para conversarmos um pouco sobre as perguntas que as pessoas fazem, ok? Eu gosto sempre de lembrar que quando as perguntas vêm com uma resposta objetiva, clara, pela doutrina da igreja, então a gente responde pela doutrina da igreja, pelo catecismo, pela Bíblia, pelos documentos da igreja. Quando há alguma pergunta que não tem uma ligação direta com a doutrina, a gente dá uma opinião, ok? Muito bem, é uma alegria a gente poder se encontrar. Vamos aí dar um tempo para que as pessoas entrem na nossa live, enquanto isso vamos rezar. Convido a você para rezar comigo. Você sabe que não é fácil, não é? Um programa desse, a gente enfrentar perguntas que vêm assim, ao vivo, de maneira rápida, que a gente não pode ainda fazer uma pesquisa antes para responder. Então eu peço que você reze para que Deus me dê a sua graça, a sua bênção, e a você também, para que compreenda também aquilo que Deus quer nos dizer. Tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde nesta noite encher os corações dos vossos fiéis e acendei em cada um de nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito. Tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a vocês todos que já estão entrando aí. Estou vendo aí a Edna, Rosa Maria, Neném Tavares, Jorge Muniz. Bem-vindos, boa noite a vocês todos, né? Eu tenho que chegar bem perto aqui do celular para conseguir ler. Francisca, Vitória, Ângela Maria Lopes, muito boa noite, né? Cícera, é uma alegria. Eu já tenho aqui comigo uma série de perguntas, ok? Que já chegaram aí com antecedência, nós vamos começar a responder, certo? Eu queria antes só rapidamente contar uma coisa que eu tenho vontade de contar, porque gostaria que isso se espalhasse em outros lugares. Aqui na nossa cidade, nós começamos um movimento chamado Amigos da Caridade. O que é isso? Um grupo de amigos que se reuniu, nós nos reunimos, criamos um grupo no WhatsApp, cada um doa uma quantia de dinheiro por mês. E o que nós estamos fazendo? Ajudando as famílias carentes. Nós estamos dando aí cerca de 45 a 50 cestas básicas todo mês. Durante um ano nós construímos mais ou menos 6 casinhas de pobres, né, que moravam praticamente, aliás, 5 casas de pobres que moravam praticamente em barracos. Eu gostaria que essa ideia se espalhasse pelos outros lugares, né? Em qualquer cidade a gente pode criar isso, Amigos da Caridade. Né? Junta aí um grupo de amigos, cada um dá um pouco de dinheiro, visita as famílias carentes nas periferias da cidade, faz visita, faz uma ficha de cada uma, vê quais são as necessidades. Além das cestas básicas, das casas que a gente reconstrói, a gente dá muitos móveis, que são camas, colchões, fogões, as geladeiras, muitas coisas que a gente vai ganhando também e vai redistribuindo. Né? A gente não pode deixar a caridade ser feita só, né, pelo governo, Não, cada um de nós pode fazer alguma coisa. Que maravilha se pudesse em cada cidade nascer aí os Amigos da Caridade, ok? Nós criamos uma associação, temos até CNPJ, mas nada impede que você faça aí na sua cidade, né? Com outro nome, com outro. O importante é que a gente tente ajudar aí um pouco tantas famílias carentes. Muito bem, vamos às perguntas que já estão aqui na minha mão. A primeira delas é do Emerson Martins, que pergunta o seguinte: professor, quando vamos adorar a Jesus Eucarístico, nós podemos tocar no sacrário ou não podemos tocar? O que diz a igreja? Olha, eu já li uma vez que São Tomás de Aquino, né,
quando ele estudava aquela teologia profunda dele, quando ele tinha sérias dúvidas, ele colocava a cabeça assim na porta do sacrário, encostado na porta do sacrário, e pedia: Jesus, me ilumina, Jesus, me dá a tua sabedoria. Se São Tomás de Aquino fazia, eu tenho a impressão que não deve ser algum impedimento, né, de fazer. Fazendo com todo o respeito, fazendo com toda a veneração, né? Eu nunca li algum documento da igreja que diz que pode ou que não pode. Nunca li. Mas como já li que São Tomás de Aquino fazia isso, eu tenho a impressão que não deve haver impedimento. Graziela Amaral: a doxologia tem que ser rezada só pelos sacerdotes? Também está certo o sacerdote convidar os fiéis a rezar a doxologia com ele? A doxologia quer dizer aquele louvor final da missa. Quando o padre diz: por Cristo, com Cristo, em Cristo, né? A voz ao Pai Todo-Poderoso, no poder do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória. Esta oração é do sacerdote. Está muito claro no Missal Romano, né? Nas instruções gerais do Missal Romano, está bem claro que essa oração é o sacerdote que oferece em nome de toda a comunidade, ele que age em persona Cristo, na pessoa de Cristo. É Cristo oferecendo ao Pai, pelo sacerdote, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É um atributo sacerdotal. Então, nós fiéis acompanhamos, ok? Então, não é certo o sacerdote pedir que o povo reze junto com ele. Não, pelo menos de acordo com o Missal Romano, é muito bem claro isso. Eu convido você a conhecer, né, as instruções gerais do Missal Romano. Você acha até na internet. O Missal Romano é aquele livro grosso, vermelho, que o padre usa para celebrar a missa. Eu vou mostrar a você aqui, olha. É esse daqui, ó, né? O Missal Romano, é esse daqui, tá? Aqui você tem bem no começo dele, né? Aqui, todo tipo de missa e tal. Aqui, bem no começo dele, tem as instruções gerais do Missal Romano. São 400 e tantas instruções que explicam o que pode ser feito, o que não pode ser feito durante a Santa Missa, tá? É muito importante a gente conhecer isso, né? Especialmente o pessoal que, né, ministra a Eucaristia e outras coisas, né, e outras atividades, acólitos, certo? Agora, se você entrar na internet, eu vou dar um site onde tem isso. É um site que chama presbíteros.pt, PT de Portugal, presbíteros.pt. Você tem ali instruções gerais do Missal Romano. Ali tem as instruções de como é que a missa pode ser celebrada, não pode ser celebrada, etc. Ou melhor, me enganei, desculpa. Não é presbíteros.pt, não. É liturgia.pt. Ok? É um site muito bom de Portugal e você procura lá instruções gerais do Missal Romano. É muito útil, porque tira todas as dúvidas sobre a missa, o que pode, o que não pode, o que está certo, o que está errado. Entendeu? Vou repetir, liturgia.pt, certo? PT de Portugal. Ângela Florence, né? Professor, sou de Três Corações, Minas Gerais. Gostaria de saber por que Jesus não chama Maria de mãe, e sim de mulher. Ângela, os teólogos explicam uma coisa muito bonita. Ele quer mostrar que Maria é aquela mulher, a mulher do Gênesis e a mulher do Apocalipse. Veja, lá no Gênesis, Deus disse assim para a serpente: uma mulher vai esmagar a tua cabeça. Ok? E lá no Apocalipse, a gente vê aquela mulher vestida de sol. Certo? O sol se colocou como seu manto, na cabeça uma coroa de 12 estrelas e a lua debaixo dos seus pés. Quem é essa mulher? É ela, é Maria. Por isso que Jesus chama Maria de mulher. Mulher, não chegou ainda a minha hora. Nas bodas de Caná, né? Aos pés da cruz, mulher, eis aí o teu filho. É a mulher do Gênesis, a mulher do Apocalipse, a Virgem Maria. Esse é o motivo. Márcia Freitas de Andrade. Durante a missa, alguns padres pedem para balançar as mãos, bater palmas, na hora do Glória do Santo e outros momentos da missa. Já me disseram que não devemos fazer isso, porque alguns padres ainda fazem. É certo. Ô Márcia, o Missal Romano não fala em palmas e não fala também em balançar as mãos e etc. Ok? Agora, veja bem, eu tenho visto isso acontecer em
tudo que é diocese. E os bispos parece que deixam. Eu sei que tem algum bispo que não deixa. Bom, como isso não está bem regulamentado no missal romano, que a gente não encontra nada nas instruções gerais do missal romano, então eu penso o seguinte, que quem tem que decidir isso em cada diocese é o bispo. Eu sei que eu conheço um bispo, por exemplo, que ele não deixa bater palma na missa. Não vou falar o nome dele aqui, só para não criar alguma polêmica, alguma coisa. Mas eu penso que a maioria dos bispos deixam. Então, não sou eu que vou dizer que não pode, ok? Agora, o missal romano não fala em palmas, né, durante a missa. Edgar Leandro da Silva tem uma pergunta. Os padrinhos de batismo têm que ser apenas... Como é que é? Tem uma pergunta. Os padrinhos de batismo têm que ser apenas... Tem a impressão que faltou alguma coisa aqui. Apenas um? Não. Padrinho de batismo são dois. Padrinho e madrinha. Ok? É o que está regulamentado pela igreja. E no caso da crisma, sim, aí é um só. Se é homem, tem um padrinho. Se é mulher, tem uma madrinha. Normalmente é assim. Agora, isso não é rígido, de modo que não possa mudar. Ok? Na crisma é um padrinho. E qual é o objetivo do padrinho da crisma? A crisma é do jovem, do adolescente, que vai começar a enfrentar a vida no mundo. Ele precisa ser apoiado, ele precisa ser orientado, ele precisa ter alguém para... Entende? Então o padrinho deve ser alguma coisa, ou a madrinha, que seja conhecido do afilhado, que ajude o afilhado, né, na sua vida espiritual. Esse é o objetivo, tá? Não precisa ser casal para o batismo, pode ser duas pessoas que não são casadas, como padrinho de batismo, e também... O que o Código de Direito Canônico exige é que o padrinho de batismo seja batizado, crismado e esteja vivendo de acordo com as leis da igreja. Então, quem não estiver vivendo de acordo com a moral católica não deve ser padrinho nem madrinha. Está no Código de Direito Canônico, quando fala das exigências de um padrinho e madrinha para o batismo e crisma. Celiane Santos Oliveira, eu queria saber se quem toma anticoncepcional não pode receber a Eucaristia. Ô Celiane, a igreja não quer que use. Eu tenho que falar bem claro, o catecismo da igreja fala que a igreja não quer que use. Tá? Então, eu não vou falar nada diferente disso. Eu sei que tem padres que autorizam, outros padres que não autorizam. Então, não vou dizer que se pode receber a Eucaristia ou não pode receber a Eucaristia. Porque também nós temos que verificar certos casos muito especiais. Né? O catecismo fala que não há exceção para isso. Porque a moral católica se baseia naquilo que é natural. Não é natural a pessoa ter um ato sexual e impedir artificialmente a concepção. É isso que a igreja ensina. É o que eu vou colocar aqui para você. Sandra Ferreira, por que na Bíblia parece que Jesus tinha mais afinidade com Pedro do que com os outros apóstolos? Não, não é verdade. Jesus tinha mais afinidade com São João. Tanto é que na Santa Ceia, o São João estava com a cabeça encostada no peito dele, diz o próprio São João. Por quê? Porque São João ele era adolescente, devia estar aí na faixa de uns 17, 18 anos. E era um jovem muito sensível. E amava tanto Jesus que ele ficou aos pés da cruz com Jesus. Veja que foi o único apóstolo que ficou aos pés da cruz com Jesus. Porque, sabe, o amor supera o medo. Os outros apóstolos amavam Jesus, tinham intimidade com Jesus, mas o medo foi maior do que o amor. João não. O amor foi maior do que o medo. Assim como também Madalena. Por que Madalena foi a primeira que, lá no escuro ainda do domingo, foi lá no túmulo de Jesus? Porque amava Jesus mais do que as outras mulheres, os outros homens. Né? Então, é que Pedro, ela era o porta-voz dos discípulos. Ele era o líder ali. Eu penso que Pedro devia ser assim, o mais velho, talvez, né? E tinha um espírito assim, de liderança muito forte. Por isso que Cristo escolheu para ser o primeiro Papa da igreja. Mas eu penso que a intimidade maior era com São João. Agora, se você nota o seguinte, quando a gente lê o Evangelho de São João, é completamente diferente dos outros 3 evangelhos.
Por quê? Porque São João conta coisas que parece que os outros evangelistas não guardaram no coração. João guardou. Por exemplo, a Santa Ceia, são 5 capítulos em São João. Nos outros evangelistas, é bem rápido, não chega a um capítulo. Por que João gastou 5 capítulos no evangelho dele para falar da Santa Ceia? Porque João captou maravilhosamente tudo aquilo que, né, Jesus ali do lado dele colocou. Eu sinto que João era o mais afeito a Jesus. Vitor Pádua, na aparição de Nossa Senhora em Fátima, Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, nos pede para rezarmos no mínimo 1/3 do rosário ou um rosário completo. Olha, eu penso que se a gente rezar 1/3 todo dia, a gente já satisfaz o que Nossa Senhora pediu. Agora, quem puder rezar mais, reze 2, reze 3, reze até 4 e complete o rosário inteiro. Mas eu penso que se a gente rezar 1/3 durante o dia, eu acho que satisfaz o que Nossa Senhora pediu. Ok? Cantar Márcia, professor, onde estão nossos mortos? Como eles estão depois que a morte os leva para a vida eterna? Eu sei que estão no coração de Deus, principalmente porque confio fielmente a nosso Jesus, nas suas promessas. Me pergunto sempre isso, será que se eles se encontram? Bom, Márcia, vamos por parte aqui. Onde é que estão os nossos mortos? O que a igreja ensina? Vamos colocar aqui a doutrina bem clara que está no catecismo da igreja. A igreja ensina que após a morte, nós vamos apresentar a Deus, ao tribunal de Cristo. São Paulo fala, você pode conferir aí, segunda carta, São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios 5, 10, São Paulo fala assim, cada um de nós vai se apresentar diante do tribunal de Cristo para receber o bem ou o mal, a retribuição do bem ou do mal que tiver feito enquanto estava nesta vida. Ok? Então ele já fala que ali tem 3 alternativas. Se a pessoa viveu a santidade perfeita, ela vai direto para a comunhão com Deus, que a gente chama de céu. O céu é Deus, é a comunhão com Deus, né? É um êxtase, uma alegria eterna, maravilhosa, indescritível. São Paulo fala que os olhos humanos não viram, o ouvido humano não ouviu, o coração humano não sentiu. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Bem, se a pessoa morreu na amizade de Deus, diz o Catecismo no parágrafo 1030, se a pessoa morreu na amizade de Deus, mas não está totalmente santificada, então ela completa essa santificação, né? No estado de alma, que eles chamam de purgatório. Não é um lugar, né? Purgatório não é um lugar, a alma não ocupa espaço. É um estado de purificação. Eu escrevi um livro sobre o purgatório, né? Que foi, e eu coloco nesse livro uma coisa muito interessante, né? É o que a igreja ensina. O que os santos falaram do purgatório? O que por exemplo, São Francisco de Sales falou do purgatório? O que, por exemplo, Santa Faustina Kowalska falou do purgatório? E aqui eu coloco uma coisa muito interessante, aqui no final você vê aí, né? A gente tem aqui um tratado do purgatório que foi escrita por uma grande santa da igreja, Santa Catarina de Gênova, que morreu em 1510, na Itália, em Gênova. Ela disse que ela passou 2 anos na Terra vivendo o purgatório. E ela explica o que é o purgatório. A pessoa vai se purificando com as orações dos santos e com as orações de quem está na Terra, porque ela mesma não pode fazer mais nada por ela, porque com a morte se encerra o tempo de méritos. Por isso é muito importante rezar pelas almas, oferecer as missas, sacrifícios, orações, esmolas, etc. Ok? Então a alma se purifica, né? A comparação que essa santa faz, Santa Catarina de Gênova faz, é como se fosse uma bola escura que vai clareando, fica da cor da luz. É a alma puramente purificada e vai viver então com Deus. Agora, a igreja fala que se a pessoa rejeitou Deus, a graça de Deus, radicalmente, aquilo que eles chamam de um pecado mortal, aí ela pode viver sem Deus eternamente. Não pense no inferno com só, assim,
demônios, tridentes, enxofre, não. Qual é a dor do inferno? A dor do inferno é a perda de Deus. A frustração total. Por quê? Porque o homem foi feito para Deus. Se ele perder Deus, ele perde tudo. Agora, o catecismo da igreja fala muito claro. Não é Deus que condena ninguém, a alma se condena, a pessoa se condena, ela se afasta de Deus. Ok? Então, aí é onde estão os nossos mortos? Essa é a resposta. Agora ele fala, como eles estão depois que a morte os levam para a vida eterna? É isso aí. Agora, se nós vamos nos encontrar, os santos dizem que sim. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, São Francisco Xavier falam claro, nós vamos nos encontrar na eternidade. Vai ser uma comunhão profunda com os nossos queridos. Agora tem uma coisa, no céu, a atração maior vai ser Deus. Então, por que no céu não há mais casamento? Jesus diz que no céu ninguém se casa mais. Não nasce criança no céu. Não nasce. Quem vai para o céu nasceu aqui na terra. Ok? Por quê? Porque no céu o nosso amor é Deus. Não vai haver mais o amor conjugal como aqui na terra. A alma vai ser esposa de Deus. Entende? Bom, é isto aí. Então, haverá uma união, né? Uma comunhão profunda com as pessoas e com Deus na eternidade. Luar. Gostaria de saber por que alguns padres, quando rezam a oração Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no versículo, agora assim, amém, não fazem o sinal da cruz. Ô Luan, não precisa fazer o sinal da cruz quando a gente reza o Glória. Não, a gente faz o sinal da cruz quando a gente faz o sinal da cruz. Ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando se reza o Glória, não é obrigado a fazer o sinal da cruz. Ok? Vitória Ribeiro. Sou Vitória Ribeiro, de Fortaleza. Nos últimos programas fiz uma pergunta. Creio que não deu tempo para o senhor responder. A pergunta é esta. Quando mandamos remir a alma de uma pessoa viva, depois que essa pessoa morre, precisamos remir outra vez ou a primeira fica valendo? Eu não entendi bem o que se diz quando nós mandamos remir a alma de uma pessoa. Pode ser que você esteja oferecendo pela pessoa uma indulgência plenária, não é? Se você oferece uma indulgência plenária pela alma, você pode repetir a indulgência plenária outras vezes, não tem problema não. Entende? Se você oferece uma missa, pode oferecer mais vezes a missa. Se você oferece um terço pela alma da pessoa, pode rezar outros terços, não tem problema não. Entende? Wagner Silva. Se eu compro uma imagem sacra e tenho água benta, posso aspergi-la e ela vai ficar abençoada? Wagner, não. Leve para um sacerdote ou para um diácono a abençoar. Quem tem o poder sacerdotal ou o poder do sacramento da ordem, no caso do diácono, para abençoar é o diácono, ok? E o padre, ok? Eles têm as mãos ungidas para isso. Tem o sacramento da ordem que vem de Jesus, ok? Então, é uma graça especial que eles falam. O padre deve benzer casa, deve benzer carro, deve benzer imagem, deve benzer fazendas, etc. Ok? Ou o diácono também. Janete Marinho pergunta como fica a salvação dos judeus, já que eles não creem no Messias, pois sabemos que não há salvação se não for em Cristo Jesus. Bom, Janete, a igreja fala, né? Não há salvação fora da igreja, diziam os santos padres. Mas o catecismo da igreja, quando explica isso, bem claro, o catecismo da igreja diz assim: se a pessoa sem culpa, não conheceu Cristo, não conheceu a igreja, não conheceu os evangelhos, ela pode se salvar? Pode, né? Porque não teve culpa. Então, aí é por isso que nós dizemos, só Deus pode julgar. Se a pessoa nasceu lá no Espiritismo, nasceu na Igreja Protestante, nasceu no Judaísmo, nasceu no Hinduísmo, nasceu no Budismo, a pessoa ela foi educada naquilo ali. Até que ponto ela tem ou não tem culpa, né, de não seguir Jesus? Então, a Igreja fala o seguinte: se a pessoa sem culpa não conheceu Cristo, não conheceu a Igreja, não conheceu o Evangelho, ela pode se salvar. Desde que ela
viva de acordo com a sua consciência. Porque a consciência é a voz de Deus. Não? Então, se ela viveu de acordo com um índio lá no meio da selva, nunca viu falar de nada, de Cristo, de igreja, de evangelho, de nada, mas se ela viveu de acordo com a consciência, a salvação da igreja alcança ela. Entende? Toda salvação é pela igreja. Mesmo que não acredita na igreja, se a pessoa se salvar, é pela graça. Porque toda a salvação Cristo colocou na mão da igreja. Entende? Então, extraordinariamente, a salvação pode alcançar a pessoa. Raquel Santos. Professor, a igreja aceita a terapia psicológica? Aceita, claro. A igreja não tem nada contra a psicologia. Né? Agora, veja bem, uma terapia não deve ficar só na psicologia. A psicologia é um instrumento. Porque a pessoa humana ela é formada de corpo e alma. Né? O corpo é a nossa matéria. A alma, nela tem a parte racional e tem a parte espiritual. Então, ambas as realidades devem ser tratadas. Né? A psique, né, deve ser tratada, mas também a parte espiritual. Então, junto com uma terapia psicológica, é muito importante, vamos chamar de uma terapia espiritual. O que é a pessoa rezar, se consagrar a Deus, né? A pessoa buscar aí uma vida de oração, uma vida de meditação, sacramentos, confissão, comunhão, entende? Então, a pessoa, por exemplo, que vive a depressão, por exemplo, né? Reze, né? Faça a sua confissão, confissão cura. A igreja chama o sacramento da confissão de sacramento de cura, ok? Então, a confissão, a Eucaristia, na hora da Eucaristia, que você comungar, peça a Jesus para te curar. Jesus me cura desse trauma, dessa depressão, dessa fobia, tudo mais que a gente tem. Entende? Então, junto com a terapia psicológica, porque a psicologia, ela ajuda a gente a enxergar o problema, ok? E a cura, muitas vezes, vem pela oração, certo? Maria do Carmo, é verdade que se sonhamos muito com determinadas pessoas já falecidas porque ela está precisando de oração? O Maria do Carmo, a igreja, há uma tradição forte na igreja que ensina isso. Minha mãe dizia, olha, quando sonhar com alguém, reze pela alma dela. Mande celebrar uma missa, os antigos diziam isso. Né? E é uma coisa muito boa, porque esteja ou não a alma precisando de oração, de missa, sempre é bom. Né? Sempre é bom. Ah, mas e se ela já estiver no céu? Se ela estiver no céu, Deus vai usar essa missa aí para ajudar outro. Pode ter certeza. Né? Muito bem. Paulina Trindade, a nossa Igreja Católica Apostólica Romana condena a invocação de pessoas que já faleceram. Então, como se explica invocarmos santos que viveram também como nós? Veja, Paulina, diferente uma coisa e outra. O que a igreja não quer que se faça é evocação dos mortos. O que é evocação? É você chamar a pessoa aqui, a alma da pessoa aqui, para trazer mensagens. É isso que não pode. Diferente de intercessão dos santos. Veja que até as palavras são diferentes. Evocação e intercessão é você pedir ao santo que está na comunhão com Deus que ele interceda por nós diante de Deus. Você não está pedindo para a alma dele vir aqui, trazer mensagens, nem falar com você. Você está pedindo que ele, na presença de Deus, reze por você. Eu escrevi um livro, está aqui, ó. A minha auxiliar aqui me ajuda. A intercessão dos santos, né? E o culto dos santos. E aqui eu coloco também um capítulo sobre as relíquias e um capítulo sobre as imagens, tá? A intercessão dos santos e o culto dos santos, relíquias e imagens. Aqui a gente entende que é completamente diferente, né, de você fazer evocação dos mortos. Não é isso. Bom, Deus pode, por exemplo, autorizar que um santo apareça para alguém. Deus pode autorizar, mas veja bem, não é a pessoa que chamou, é Deus que autorizou. Na Santa Joana d'Arc, por exemplo, ela recebia as vozes, né, dos santos pedindo para ela chefiar o exército francês contra a Inglaterra, na Guerra dos 100 Anos.
né? E olha, chefiando o exército francês, ela libertou a França da Inglaterra. E eram santos que traziam, né? Santa Catarina do Egito e outros santos, São Miguel Arcanjo, que falavam com Santa Joana d'Arc. Mas aí é Deus que permite, Deus que manda, não houve uma evocação, não, certo? Daniela de Souza Apolinário, como os leigos podem combater a teologia da libertação? Eu acho que a primeira coisa é entender bem o que é a teologia da libertação. Eu publiquei um livro que não é nada meu, eu não escrevi nada, eu só coletei uma série de artigos sobre teologia da libertação, escrito por cardeais da igreja. E o primeiro é esse livro aqui, ó, Teologia da Libertação. E o primeiro desses artigos é o mais importante de todos, que foi escrito pelo Papa Bento XVI. Ele escreveu um artigo lá em 1985, onde ele disse assim: eu vos explico o que é a teologia da libertação. Esse aqui é o melhor artigo que eu já li sobre o que é a teologia da libertação. A teologia da libertação de cunho marxista, que incita a luta de classe, incita a invasão de terra, incita a invasão de prédios, que o Papa João Paulo II condenou 3 vezes aos bispos do Brasil, essas práticas. Por quê? Porque é uma teologia marxista, né? Então, o que a gente pode fazer? Eu acho que a primeira coisa é conhecer bem o que é essa teologia da libertação e explicar para os outros. A igreja não aceita violência, não aceita luta de classes, não aceita, enfim, a ideologia marxista para resolver os problemas sociais. Não, a igreja tem a doutrina social da igreja, ok? Eu até mandei, o Vaticano tem um compêndio de doutrina social da igreja de 600 páginas, eu até pedi que um professor da Canção Nova, o Dr. Paulo César, fizesse um resumo do que é a doutrina social da igreja, daquilo que está no compêndio, né, do Vaticano. Aqui é a solução para a igreja, para os problemas sociais. Mas aqui não tem luta de classes, aqui não tem invasão de terra, aqui não tem invasão de propriedades dos outros, aqui não tem quebra-quebra, não. Aqui é o evangelho para fazer a justiça social, como os santos fizeram. Ninguém fez mais caridade na história da humanidade, meus irmãos, do que a Igreja Católica. Basta você ver o tanto de santos e santas e homens e mulheres que se entregaram aí nos hospitais, nos leprosários, nos asilos, nos orfanatos, as santas casas de misericórdia. Quem fundou? A Igreja, com as suas freiras, com seus padres. Entendeu? É isso que a Igreja ensina. É aí, por aí que a gente vai fazer a caridade. Não é jogando rico contra pobre, oprimido contra opressor. Não, isso aí é veneno. Ok? Muito bem. Então, conhecer bem claro o que né, os papas dizem. O Papa João Paulo II também escreveu muito sobre isso, né? Sofia Freitas, qual a diferença entre o céu e a vida eterna? Bom, a vida eterna é uma vida que não tem fim. É vida eterna. O céu é Deus. O céu é uma vida em Deus, sempre. Uma vida eterna em Deus. Então, quando a gente fala, creio na vida eterna, ou seja, creio que depois da morte nós continuamos vivos. A alma continua viva. A alma não morre, porque a alma é espírito, né? Nossa alma é imortal. O animal não tem alma imortal. O animal não sobrevive depois da morte, porque ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso ele não tem uma alma imortal, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nossa alma não morre. Então ela tem uma vida eterna. Agora, quando a gente vai para Deus, é uma vida eterna no céu. Gabriel Lucas, a igreja aceita a teoria da evolução sob 2 condições. Todo o processo foi criado por Deus e a alma humana foi diretamente criada por ele. Certo. O que vem da evolução é o corpo. A alma não. A alma é criada por Deus, né? Quando uma criança é concebida, no momento da concepção, né, Deus cria uma alma nova, que nunca existiu, e coloca, né, junto ali. Gostaria de saber em que momento Deus colocou a alma no homem. Bom, em cada pessoa que é gerada, já acabei de dizer, a alma é colocada no momento da concepção. Foi já nos primeiros hominídeos ou somente no Homo sapiens sapiens? Ô Gabriel, nós não sabemos. A igreja não sabe dizer em que momento da evolução
o homem passou a existir. O homem, assim, um ser racional com uma alma imortal. O que a igreja diz? A igreja diz assim: houve evolução. Essa evolução foi conduzida por Deus. Ou seja, Deus colocou na matéria um poder de evolução para chegar até o homem. Isso foram 13,7 bilhões de anos. Agora, um primata que se desenvolveu, no momento que ele chegou, a sua constituição física, seu cérebro, com a capacidade de receber uma alma, então Deus teria introduzido aí uma alma. Agora, quando foi, onde foi, isso nós não sabemos dizer. Ok? A igreja não tem resposta para isso, mas a igreja acredita, é dogma, que isso aconteceu. Emerson Martins, professor, queria saber por que os padres não falam dos contraceptivos. Se é pecado mortal tomar esses comprimidos, pois eles têm uma pequena porcentagem que mata o embrião fecundado. Porque não falam do método natural, que é o método Billings. Pois se o pecado mortal, acho que tinham que esclarecer os fiéis, pois muitos não sabem disso. E queria saber também qual é a porcentagem do método Billings falhar. Bom, o Emerson, a Organização Mundial da Saúde garante que o método Billings funciona 90 e tantos %, se o casal usar direitinho. Infelizmente, o que acontece é que os casais não estudam direito o método Billings. Aí fica com medo de usar. Né? Existe um livrinho, se não me engano, é da editora Paulus, que chama-se O Método da Ovulação, ou Método Billings, que explica direitinho, é um livro pequeno, é quase que um folheto, explica direitinho como é que o casal usa o método Billings, né, para viver sem precisar tomar anticoncepcional. E é preciso dizer o seguinte: nós temos visto na internet, não é nada da igreja, sabe, problemas sérios da pílula anticoncepcional. Problemas de vascularização, problemas até, não sei, de outras coisas, entendeu? Então não é ideal, não é só a parte espiritual de pecado, não faz bem para a mulher, ok? Muito bem, eu já falei um pouco sobre isso aqui, né? Então, vou só completando aí essa parte. Eu quero responder agora algumas perguntas que chegaram aqui para o Instagram, porque ao mesmo tempo que eu estou fazendo o programa no Facebook, eu estou fazendo também aqui no Instagram. Por isso que às vezes eu olho aqui, né, num celular, outra hora eu olho no outro celular aí, assim a gente atende mais pessoas. Aqui no Instagram tem uma pergunta do Vites Distribuidora Divinópolis. Gostaria de saber quando São José, pai de Jesus, morreu. Olha, ninguém sabe. Ninguém sabe que os evangelhos não falam. E por que os evangelhos não falam? Porque os evangelhos foram escritos para falar de Jesus. O foco é Jesus, né? Então, não falaram, tá certo? Eu escrevi um livro sobre São José, né, o glorioso São José, e eu pesquisei profundamente isso. Não encontrei em lugar nenhum algum autor sério que dissesse quando é que foi que São José morreu. Uma coisa é certa: São José morreu antes de Jesus começar a vida pública dele. Não há dúvida sobre isso. As evidências todas mostram isso. Mas nós não sabemos exatamente quando foi. Tânia Oiana Oliveira gostaria de saber o que o senhor acha da reforma do missal. Tânia, não tem problema. Quem está fazendo a reforma do missal é o Vaticano. Né? A CNBB agora está traduzindo para o português, porque o missal ele foi feito em latim, depois ele é traduzido em cada língua. Agora, a tradução que a CNBB fizer tem que voltar para Roma e tem que ser aprovada pela Sagrada Congregação dos ritos e dos sacramentos, ok? Da disciplina dos sacramentos. Então, não tem problema, é feito pela Igreja e aprovado pelo Papa. Então, é esperar que a CNBB faça a tradução, vai para Roma, Roma vai aprovar e pronto, né? Santo Agostinho dizia: Roma locuta, causa finita, né? Roma falou, encerrou a questão, né? Então, inclusive houve uma nota da CNBB na internet, porque muita gente andou dizendo que a CNBB ia fazer uma tradução errada, não sei o que, a CNBB esclareceu que ela faz a tradução, manda para Roma, né?
A Sagrada Congregação da Disciplina dos Sacramentos revisa e depois aprova para o Brasil. Lio Carmo, por que o senhor não vira padre? Olha, já me perguntaram isso, sabe? Não sei, eu não tenho muita vocação para o sacerdócio. Eu gostaria de explicar isso. Veja, não é nenhuma desconsideração com o sacerdócio, não, de jeito nenhum. Mas sabe o que acontece? Eu tenho 5 filhos, tenho um genro, 4 noras, tenho 12 netos. É duro deixar essa turma aí, né? Agora, sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte: eu, como professor universitário que eu fui, né? Eu posso dizer um pesquisador, né? Porque eu fiz mestrado, fiz doutorado em física e também com teologia. Eu penso que essa minha vida de leigo, eu acho que me abre mais portas do que se eu fosse padre. Porque, inclusive, um bispo falou para mim assim: não seja padre, não. Continue leigo mesmo. O seu trabalho como leigo é melhor. E olha, não foi só um que me falou, não, sabe? Já teve padre que me falou: não seja padre, não. Por quê? Porque você, como padre, você vai ficar preso numa paróquia, né? Como leigo, você fica mais livre. Você pode ir daqui para os Estados Unidos, para a Europa, para qualquer lugar por aí e tal. Agora, no fundo, não é por isso, não. No fundo, porque ser padre é uma vocação. Deus põe lá no fundo do coração da pessoa um desejo. Eu admiro profundamente o padre, né? Veja, São Francisco de Assis não quis ser padre, não foi ordenado. Ele se achava indigno. São Bento não era padre, era leigo. E fizeram maravilhas na igreja. São Bento foi uma das maiores congregações da igreja, São Francisco também. Então, o importante é a gente estar servindo a Deus, né? Jadson Nunes, quais as características do homem antes do pecado original? Ô Jadson, o que a igreja ensina? Eu escrevi um livro sobre o pecado original. Vou mostrar, sabe por quê? Porque é um estudo profundo que a gente pode fazer, né? O pecado original. Porque tudo aconteceu no mundo, gente. Jesus veio ao mundo por causa do pecado original. É esse livro aqui, ó, O Pecado Original, né? Todos esses livros, deixa eu explicar uma coisa aqui, todos esses livros são da nossa editora Cleofas. Nós temos uma loja virtual, você pode entrar nela aí, loja.cleofas.com.br. Ou então o telefone, que é o 12 3152-6566, 3152-6566. Esse livro do Pecado Original, eu coloco nele ali o que os santos doutores ensinam. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, claro, toda a doutrina católica, né? Então, como é que era o homem antes do pecado original? O que dizem esses grandes padres da igreja? O homem ele tinha 2 coisas importantes que ele perdeu com o pecado original. Primeiro, a chamada santidade original e justiça original. O que é essas 2 coisas? Santidade original era a comunhão com Deus. O homem vivia no paraíso. Aquele paraíso ali, aquele Éden, ninguém fique procurando o Éden aqui na Terra, que não é, aquilo ali é uma parábola. O Éden nem significa que o homem em comunhão com Deus. Porque o oriental que escreveu a Bíblia, para ele o lugar da intimidade era o jardim de inverno, entendeu? Então todas as casas tinham um bom jardim onde passava um rio, as pessoas tomavam banho no rio, era assim, era o lugar da intimidade. Então, sabe, Adão e Eva viviam na intimidade com Deus, era comunhão com Deus. Perderam isso com o pecado original, foram expulsos do paraíso, porque traíram Deus. Prefiro ouvir a voz do demônio do que ouvir a voz de Deus. Depois, a justiça original. O que é a justiça original? O homem perfeitamente equilibrado. Ele tinha equilíbrio com ele mesmo, harmonia com ele mesmo, ou seja, o espírito comandava a matéria. O homem não tinha essas paixões desordenadas que hoje nós temos. Entende? O homem tinha harmonia com ele mesmo. Ele tinha harmonia com a mulher. Não brigava com a mulher como briga hoje. A mulher não brigava com o homem como briga hoje. Entendeu? Harmonia com a mulher. Harmonia com os animais. Você vê, por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 11, ele fala, quando acontecer o reino messiânico, o que vai acontecer? A vaca e o urso vão comer juntos. Um não vai brigar com o outro, né?
A pantera vai comer ao lado do cabrito. Você já pensou? Tudo que a pantera quer é devorar um cabrito. O leão voltará a comer palha. Ou seja, o leão não vai matar mais animais para comer. Uma criança de colo poderá enfiar a mão na toca da serpente venenosa e não lhe fará mal algum. Por quê? Porque vai acabar todo o mal. Então, o que o pecado original gerou? Ele gerou essa perda de justiça original, ou seja, o equilíbrio do homem com ele, o equilíbrio do homem com os animais, o equilíbrio do homem com Deus, o equilíbrio do homem com a mulher. E por causa do pecado original entrou a desordem também na natureza. Né? Um dia um netinho meu perguntou assim, mas vovô, se Deus fez tudo bom, por que existe a barata? Por que existe a cobra venenosa? Eu expliquei para ele, meu filho, por causa do pecado original. O que é isso, pecado original? Eu tive que descer na linguagem da criança e explicar pelo pecado original. Então, quer aprofundar, tem aí esse livro, O que a Igreja, eu fiz questão de colocar aqui em cima, O que a Igreja ensina, né, sobre o pecado. Olha, gente, é fundamental o pecado original. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 367, diz assim: se nós negarmos o pecado original, nós estamos negando a redenção que Cristo veio trazer. Se não houve o pecado original, Cristo morreu na cruz à toa. Entende? De jeito nenhum. Houve uma heresia na história da igreja, chamado pelagianismo, de Pelágio, que era um monge no tempo de Santo Agostinho, que dizia, não, o pecado original não existiu, não. Olha, Santo Agostinho foi o homem que lutou contra o pelagianismo até que o Papa colocasse a coisa como heresia. É muito sério. O pecado original é algo realmente que vale a pena estudar com profundidade, senão a gente não entende nada. Todo o sofrimento, todo o pecado do mundo, toda a desordem do mundo tem a sua raiz, a sua causa no pecado original. Evelyn Base, o que a igreja fala sobre reprodução assistida? O Evelyn, a igreja é contra. Eu vou até mostrar para você qual é o parágrafo do catecismo que fala contra a fertilização in vitro, tá? Ou inseminação artificial. Se você pegar aí o catecismo, parágrafo 2376, 2377, a igreja fala bem claro contra, né, a inseminação artificial. A igreja entende que é contra a lei de Deus. Né? A igreja entende que o pai e a mãe, no ato de amor conjugal, é que tem que gerar uma criança. Não é ser gerado na mão de um médico, de um bioquímico. Né? Está ali no catecismo. Eu não estou colocando nada, só não vou ler tudo aqui, porque estou com um monte de perguntas aqui para responder. Mas eu deixo aí o número dos parágrafos do catecismo para você conferir. Certo? Elaine Garcia, quando morremos, nossa alma vai deixar imediatamente nosso corpo? Elaine, a morte é exatamente isso. A morte é definida pela igreja como a separação do corpo e da alma. O corpo não tem vida sem a alma. A palavra alma, do latim anima, quer dizer vida. A vida está na alma. Quando o corpo, ou por velhice, ou por acidente, o corpo não tem mais condições de sustentar a alma deixa o corpo. É quando a pessoa morre. Pode ser por acidente, né? Não sei, um assassinato, um acidente de automóvel, uma coisa muito séria, ou quando o corpo envelhece a tal ponto, adoece a tal ponto que não tem mais condição de sustentar a alma. Né? Ok? Tati Soares, na minha paróquia o padre dá o vinho para o ministro. Isso pode? Tati, a comunhão pode ser dada em duas espécies, ok? O pão e o vinho. Então pode, por exemplo, o padre dar comunhão para os ministros em duas espécies. Ou ele tinge a hóstia no vinho consagrado e põe na boca do ministro, então ele deixa que o ministro tome um pouquinho do cálice. Não há proibição para isso. Inclusive, nos Estados Unidos, a comunhão em duas espécies, em todas as igrejas que eu já participei nos Estados Unidos, é assim: o padre te dá a hóstia, você comunga a hóstia, e depois um outro ministro te dá o cálice, você toma um pouquinho do vinho. Quem já assistiu isso nos Estados Unidos sabe disso. Isso é permitido. Clerine Dores, o que o senhor acha sobre as aparições de Nossa Senhora em Jacareí?
Ô Cleline, eu não posso te dar uma palavra conclusiva sobre isso, porque eu não sei o que a igreja coloca sobre isso, né? Se o bispo de Jacareí autoriza as pessoas irem ao local das aparições, ter missa e as mensagens serem propagadas, tudo bem, que o primeiro juízo é do bispo. Mas eu não sei te dizer, Jacareí pertence à Diocese de São José dos Campos, eu não sei te dizer agora, de repente se alguma pessoa de São José dos Campos estiver nos ouvindo, ou pessoa de Jacareí quiser colocar aí, se sabe alguma posição do bispo, seria interessante colocar, para que essa pessoa saiba dessa situação. O que mais? Aqui eu tenho aqui mais perguntas, agora no Facebook. Até aqui foi no Instagram. Agora no Facebook eu tenho aqui a pergunta do Jorge Muniz, que pergunta o seguinte: professor, boa noite, me tira uma dúvida, uma pessoa canhota pode fazer o sinal da cruz com a mão esquerda? Ô Jorge, eu nunca vi uma proibição em nenhum documento da igreja de que o canhoto não possa fazer o sinal da cruz com a mão esquerda. Como a maioria das pessoas é destra, né? Então normalmente se faz com o lado direito, né? Mas nunca vi uma proibição. Não se pode, por exemplo, ajoelhar, fazer genuflexão com o joelho esquerdo ou fazer sinal da cruz. Nunca vi. Lúcia Buna. Professor, foi convidada para batizar uma criança, mas o pai é adventista e a mãe católica. Que faço? Bom, veja aí, converse com o padre, com o pároco. Se a mãe que é católica garante que vai educar o filho na fé católica, a igreja pode batizar. Ok? O que a igreja exige é isso. Existe a fé, porque a fé da criança, Jesus fala, quem crer e for batizado será salvo. Esse quem crer, a criança não crê, porque a criança não tem ainda capacidade. Então quem é que crê pela criança? Os pais e os padrinhos. Então se o padre percebe que os pais e os padrinhos creem e querem batizar e prometem que vão educar o filho na fé da igreja, o padre pode batizar. Mas aí, evidentemente, ele vai checar essas condições, certo? Maria do Rosário, Madruga de Queiroz, professor, uma penitência depois da confissão complicada de ser cumprida, 50 dias de Eucaristia diária, por razões das atividades da vida, dos horários, das missas semanais, põe em risco o perdão dos pecados confessados. O Maria do Rosário, o padre deu uma penitência desse tamanho, 50 dias de Eucaristia diária. Essa penitência, eu digo pesada, não porque seja difícil aqui, de repente você pode ter algum problema, não poder ir à missa. Então, o que eu penso é o seguinte, os seus pecados são perdoados sim. Agora, o que eu acho que você deve fazer, numa próxima confissão, né, você contar para o padre, olha, eu tive essa penitência, não consegui cumprir, eu gostaria de trocar essa penitência por outra, ou então, se eu cumprir, ao invés de 50, se eu conseguir cumprir 40, se o senhor já acha que satisfaz, deixa com o sacerdote. Na próxima confissão, coloca isso e deixa o sacerdote dizer o que você deve fazer. Agora, eu acho exagerado dar uma penitência dessa para a pessoa. Bom, o sacerdote faz o que ele quer, mas não sou eu que vou proibir. Júnior Lima, o casal de segunda união pode se confessar e comungar se viverem na castidade? O Papa João Paulo II diz o seguinte: se um casal de segunda união não pode se separar mais, porque já tem filhos, né, e querem ver a confissão e a Eucaristia, então lá no documento do Papa João Paulo II, né, sobre a família, familiares consórcio, lá no número 85, por ali, João Paulo II fala, se eles viverem como irmãos, definitivamente, ok? Sem qualquer intimidade sexual, eles podem então confessar e comungar. Lucas Crotti, por que se deixou de usar os púlpitos nas laterais das igrejas? Qual a sua origem? Ô Lucas, o púlpito é porque era no tempo que não havia microfone. Eu sou desse tempo, não tinha microfone. Então o padre subiu no púlpito, bem no meio da nave da igreja, para o povo poder ouvir. E por que ele subia? Porque você sabe que o som, para quem está mais baixo, é mais fácil de ouvir quando é emitido de cima. É uma questão de acústica, né? Então o padre sobe,
ali. E hoje ficou mais com decoração nas igrejas. Nas igrejas antigas tem, as igrejas novas já não tem púlpito, porque hoje tem microfone. Fernanda Botelho, professor, tem algum livro que o senhor pode indicar sobre noivado? Tem sim. Sereis uma só carne. Esse livro, Sereis uma só carne, é um livro que eu escrevi depois que eu coordenei cursos de noivo durante muitos anos aqui na nossa diocese. Né? O livro tem 10 capítulos, são exatamente as 10 palestras que nós dávamos para o curso de noivos. Né? Então, o livro chama Sereis uma só carne, da nossa editora Cleofas. Cida Teixeira, na hora do Pai Nosso, na hora da missa, levanta ou não as mãos, professor? Ô Cida, o Concílio Vaticano II autorizou levantar a mão. Antes do Concílio Vaticano II, não se levantava a mão. Depois do concílio, foi autorizado, ok? Na reforma litúrgica, então não há problema. Cássio Machado, professor, qual deve ser nossa relação com os animais? Muita gente afirma que não é humano matar os animais para alimentação e fins, isso é certo. O Catecismo, a Sagrada Escritura, cita algo sobre isso. O Cássio cita sim, e eu faço questão de ler para você o que está no Catecismo, tá? Porque aí não sou eu falando. O Catecismo da Igreja, quando fala dos animais, está aqui, ó, está no parágrafo 2417, guarda aí, 2417, eu vou ler para você e para todos, 2417, está aqui, diz assim, olha, os animais, começa no 2416, os animais são criaturas de Deus que os envolve com sua solicitude providencial. Por sua simples existência, eles o bendizem e lhe dão glória. Veja, a existência dos animais dá glória a Deus, dá mesmo a beleza deles, o serviço que eles prestam ao homem, né? Também os homens lhe devem carinho. Lembremos com que delicadeza os santos, como São Francisco de Assis, São Felipe Neri, tratavam os animais. Deus confiou os animais à administração daquele que criou à sua imagem, ou seja, o homem. É, portanto, legítimo, agora presta atenção, é, portanto, legítimo o serviço dos animais para a alimentação. Então, pode matar o animal. E a confecção de vestes. Né? Hoje, a maior parte das vestes hoje são sintéticas, mas há um tempo atrás, as vestes eram de animais. Né? O couro de, não sei, de boi, etc., usado para fazer uma série de coisas. Né? Os animais podem ser domesticados para ajudar o homem em seus trabalhos e lazeres. Os experimentos médicos e científicos em animais são práticas moralmente admissíveis, se permanecerem dentro dos limites razoáveis e contribuírem para curar ou salvar vidas humanas. Então aqui já aceito o uso de cobaias, desde que seja para você desenvolver uma vacina, um remédio para curar vidas humanas. Ok? É contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem inutilmente. Claro, ninguém quer fazer o bichinho sofrer à toa, né? E desperdiçar suas vidas. É igualmente indigno gastar com eles o que deveria prioritariamente aliviar a miséria dos homens. Então veja bem, antes de gastar muito com os animais, gastar com os pobres. Pode-se amar os animais, porém não se deve orientar para eles o afeto devido exclusivamente às pessoas. Bom, recomendo a você que leia parágrafo 2416, 2417, 2418. Então, fica claro aqui que a gente pode usar os animais para alimentação, ok? Então, não há nenhuma ofensa a Deus. Né? Os animais dão glória a Deus quando servem ao homem, é o que está escrito no Catecismo. E eles não têm alma, por isso que podem ser usados para alimentação. Porque se o animal tivesse uma alma como a nossa, jamais poderia matar um animal. Né? Muito bem, onde é que nós estamos agora? Dina Nascimento, professor, se o Espírito Santo age onde e quando ele quer, como pode alguém orar em línguas quando bem quer? Esses podem fazer imposição de mãos e atitudes, como fazer adormecer no espírito.
os 7 dons por si só já não bastam. Aguinaldo de Cruzeiro. O Aguinaldo, vamos por partes aqui. Se o Espírito sopra onde quer, as pessoas podem orar em línguas. Bem, veja, São Paulo diz que o orar em línguas não é um êxtase, que o Espírito arrebata a pessoa. Não. É uma oração. A pessoa na intimidade com Deus, ela começa. Ok? Isso, se a gente ler aí, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, capítulo 14, São Paulo explica direitinho. Né? Não é um êxtase que a pessoa fica arrebatada pelo Espírito. Não é diferente. Agora, você pergunta aqui o seguinte, esses podem fazer imposição de mãos e atitudes como fazer adormecer no Espírito? Vejam bem, impor as mãos em alguém para rezar, a gente pode fazer. Não pode ser um ato de imposição de mão sacramental. Por exemplo, quando o bispo impõe a mão para crismar uma pessoa. Aí é um ato sacramental que só o bispo pode fazer. O impor as mãos em alguém para rezar não é proibido. É um gesto de carinho. Você põe a mão na cabeça de uma pessoa e reza por ela. Né? Sabe, a nossa mão é a mão de Cristo. Por quê? Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Sim, pelo batismo. Quando eu rezo por alguém, eu ponho a mão em alguém, eu digo, Senhor, que a minha mão seja a tua mão na cabeça dessa pessoa, porque eu sou membro do teu corpo. Você entendeu? Agora, a igreja, os bispos do Brasil, no documento 53, pediram para que a gente não faça o repouso no Espírito, assim, ordenando que a pessoa ordene. Pode ser que você está rezando por uma pessoa, ela tenha um repouso no Espírito naturalmente, espontaneamente. Mas o que a igreja não quer é que se imponha, empurre a pessoa, faça ela adormecer assim, meio que na barra. Não, aí pode haver, né, uma ilusão, pode haver aí alguma coisa que não seja dom do Espírito Santo mesmo. Muito bem. Ana Maria de Jesus. Gostaria de saber, Maria Madalena é a mesma mulher que iria ser apedrejada? É uma dúvida que tem. Ana Maria, não tenho resposta para essa pergunta, já pesquisei também. São 3 mulheres que aparecem ali. Maria de Betânia, Maria de Magdala, que é Madalena. Magdala é uma cidade. E essa mulher que ia ser apedrejada. A gente não sabe se é a mesma mulher ou não. Os evangelistas não falam. Então, se não falam, a gente não... Maria Madalena e Maria de Betânia certamente são 2 mulheres, porque uma é de Betânia e outra é de Magdala. Porque os evangélicos não dão o nome da cidade, identifica de onde que é a pessoa. Maria de Magdala, Maria de Betânia. Agora, aquela apedrejada era de Jerusalém. Jerusalém era perto de Betânia. Ou não sei, Madalena também ia a Betânia, ia a Jerusalém. Então, a gente não fica sabendo. Rogério Oliveira e Ana Lúcia, professor Felipe, boa noite, estou estudando teologia, como consequência estudando e muito a história da nossa igreja, que bom. Confesso que quanto mais eu conheço essa história, mais eu me apaixono por ela. Olha, eu também. Não é à toa que eu também estudei muita história da igreja, escrevi 3 livros sobre história da igreja, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna Contemporânea, e acabei me transformando em professor de história da igreja, né? No seminário de teologia, aqui são esses 3 volumes aqui, né? Cada um tem mais ou menos 500 páginas, né? A história antiga, a história moderna, a história contemporânea. E realmente, quanto mais a gente estuda a história da igreja, mais a gente ama a igreja. Porque a gente vê uma coisa, né? Quanto erro houve por parte dos filhos da igreja. A igreja não tem pecado, mas seus filhos têm. Né? Mas se a igreja não acabou, é porque é divina. Né? Então, vou continuar aqui a pergunta do Rogério e da Ana Lúcia. Penso que essa história é muito pouco divulgada. Qual o nosso papel quando leigos na divulgação dessa história? E os nossos sacerdotes também podem ajudar nessa divulgação? Como? Claro, o sacerdote tem que ajudar. Eu acho que precisa criar nas paróquias curso de história da igreja. Né? Eu gravei em CD, né, a história da igreja em mais ou menos 100 horas. Né? 100 horas. Porque eu gravei. Eu escrevi os livros, 3 volumes, mais ou menos 1.500 páginas da Idade Antiga, Média, Moderna, Contemporânea. E depois eu gravei uma coleção de vídeos
mais ou menos 100 horas sobre a mesma coisa. Isso com o quê? É o que a gente pode fazer como leigo. O que a gente aprendeu, ensinar para os outros, passar para os outros. Né? Eu, de vez em quando, dou curso de História da Igreja. Eu já fui até a França dar curso de História da Igreja para uma comunidade de brasileiros que atua lá, a Palavra Viva. A Palavra Viva tem umas 20 casas na Europa. Um dia, eles reuniram todo o pessoal do Brasil. É uma comunidade aqui de Curvelo, em Minas Gerais, né, do meu amigo Alisson. O Alisson reuniu o pessoal todo lá numa casa que eles têm na Suíça, em Lugano, e pediu que eu fosse lá dar um curso de História da Igreja. Eu fiquei lá uma semana em Lugano dando curso de História da Igreja. Por quê? Olha por quê. Porque lá na Europa não é fácil você evangelizar. E o povo lá questiona. Então você vai falar de Cristo, de evangelização, e começa. E a Inquisição? E Joana d'Arc? E Savonarola? E Giordano Bruno? E as cruzadas? Entendeu? Começa a tirar pedra. Então, se você não conhece a história da igreja, você fica em maus lençóis. Tá aí. Então, de vez em quando, eu já dei curso aqui na Canção Nova, já dei curso em várias cidades de história da igreja. É isso que a gente pode fazer. Entendeu? O Rogério e a Nós, o que a gente pode fazer? É isso. E eu penso que os sacerdotes podem promover nas suas paróquias um curso de história da igreja. Né? Eles mesmos sabem a história da igreja, então eles mesmos podem dar esses cursos. Né? Valdocir Dambros, o Evangelho segundo São João é João Batista, o que batizou João? Não, são dois João, João Evangelista e João Batista. Ok? O João Batista morreu antes do Cristo começar a missão dele. São João Evangelista é depois. Né? Então, não são o mesmo, não. Terezinha Castro, professor Felipe, quando rezamos muito aqui na terra, continuamos intercedendo pelos nossos filhos? Ah, não tenha dúvida, Terezinha. Né? Quando se reza aqui na terra, a gente intercede pelos nossos filhos, não tenha dúvida, não. E devemos rezar mesmo, devemos interceder mesmo, né? Sabe, a melhor oração pelos filhos é a oração da mãe, a oração do pai, não tenha dúvida. Tá? Bem, olha, nós já estamos aqui com mais de 1 hora de programa, né? Mas deixa eu tomar um pouco d'água só aqui, a gente já continua respondendo aqui. Eu quero aproveitar para lembrar que amanhã ao meio-dia, toda terça-feira ao meio-dia, eu faço um programa na Canção Nova, que se chama Trocando Ideias. Normalmente é a Carla Astucci e a Luzia Santiago. Ou então alguém que substitui. São programas de perguntas ao meio-dia na hora do almoço. Depois, na quarta-feira, às 16 horas, eu faço um programa Pergunte e Responderemos, como esse aqui que nós estamos fazendo, pela live. E na quinta-feira à noite, eu faço um programa sobre Escola da Fé. É doutrina sobre a nossa igreja. Bem, outra pergunta aqui que vem aqui, Lucas Mendes, não, Vilma Dourado. Boa noite, professor, boa noite, feliz, a paz de Cristo, amém. Tem uma pessoa na minha família que vai na igreja católica e na evangélica. Ela diz que gosta e sente bem nas duas, falo sempre para ela decidir e ficar em uma só. Mas ela é teimosa, o que eu faço? Ô Vilma, fala para ela que o perigoso ela aprender alguma doutrina lá na igreja protestante que não se coaduna com a fé católica. Esse que é o perigo. Ninguém lá vai falar de Maria, ninguém lá vai falar de Eucaristia, ninguém vai falar de confissão, ninguém vai falar de rezar o rosário. Então, tem coisas boas, sim, nós não vamos negar, não, porque as igrejas evangélicas levaram da igreja católica a fé, a Bíblia, a oração. Então são coisas boas. Mas na Igreja Católica, diz o Concílio Vaticano II, no documento chamado Unitatis Redintegratio, número 3, que só na Igreja Católica nós temos a plenitude dos meios de salvação. Ora, se aqui na Igreja Católica eu tenho a plenitude dos meios de salvação, eu não preciso de mais nada. Se eu estou insatisfeito aqui na Igreja Católica, é porque eu não estou aproveitando tudo que a Igreja tem, que ela me oferece. Entendeu? Essa é que é a verdade. Se você não está satisfeito com o que a Igreja Católica é porque você não bebeu tudo que ela tem para te oferecer. Laís e Bernardo Tiago Jatobá, explica um pouco sobre a pequena via.
Olha, a pequena via que eu entendo é o caminho de Santa Teresinha, do Menino Jesus. Tem vários livros sobre isso. Não dá tempo de eu explicar agora com detalhes, né? Mas o que Santa Teresinha dizia, teve um cardeal que na canonização de Santa Teresinha, disse que Santa Teresinha desentulhou o caminho do céu. O que quer dizer isso? O caminho do céu estava entulhado, penitências pesadíssimas. Santa Teresinha disse, não, eu não consigo fazer grandes penitências. Então o que eu faço? Eu vivo como uma criança nas mãos do Pai. Eu quero ser, ela dizia assim, como aquela bolinha que o menino Jesus brinca. Ele chuta para lá, chuta para cá. Se quiser, ele pode até furar ela. Eu fico nos braços dele. Bonito, né? É a infância, é a pequena via espiritual de Santa Teresinha, do Menino Jesus. Ser criança nos braços de Deus. Né? Agora, leia o livro dela, História de uma Alma. Ali você vai entender a história, ou então as cartas que ela deixou. Né? Tem vários livros de Santa Teresinha que a gente pode ler, né? Mas o melhor deles é o que ela escreveu, História de uma Alma. Sua Eleide, meu querido professor, a bênção pela TV sobre água e objetos é válida, sempre coloco pela Canção Nova. É válida, por quê? Porque a bênção sacramental, que pode ser dado à distância, diferente do sacramento. O sacramento só vale se for na presença da pessoa. Você não pode confessar à distância, por telefone, por carta, não vale. Você não pode, entendeu? Agora, o sacramental, sim, a bênção sacramental. Lucas Mendes, professor, porque Jesus deu o primado da igreja a Pedro. Não poderia ser a João, por ser o discípulo amado. Ô Lucas, eu vou dar um palpite. É porque o chefe da igreja ele tem que ser um líder, tem que ser um guia. João não era líder, Pedro era. Você vê que Pedro era arrojado. Pedro fazia algum errado ou fazia certo, mas ele é decidido. Né? Então eu acho que Cristo encontrou em Pedro ali, agora outra coisa interessante, né? Pedro era humilde. Quando ele falou para Jesus na quinta-feira santa, Senhor, eu estou pronto para ir até a morte com o Senhor, tal. E Jesus falou, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E negou mesmo. Mas depois o que Pedro fez? Pedro chorou que nem uma criança. Isso é humildade. Cristo deixou ele quebrar a cara para quebrar a petulância dele, a arrogância dele, a prepotência dele. Mas Pedro foi humilde. Né? Quando Jesus perguntou para ele 3 vezes, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. O Senhor sabe tudo, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Então, Jesus sabe quem ele chama para ser Papa. Né? Ele que escolhe. Maria Elza, o que fala sobre signo? Maria Elza, os signos, parte da astrologia, para nós da Igreja Católica, é uma superstição. Né? Não tem condição dos astros comandar a vida da gente. De jeito nenhum. Por que de onde é que nasceu a astrologia? Lá no tempo dos babilônios. Eles achavam que os astros eram deuses. Então, se os deuses podiam conduzir a vida da gente, se a gente nasceu dentro de um signo, né, de Câncer, de Capricórnio, de não sei o quê, então você está amarrado. Não, a igreja não tem nem ciência nisso e nem fé. Para a Igreja Católica, astrologia, que é diferente de astronomia, astrologia para a Igreja Católica é superstição. Courier Química, qual a diferença entre alma e espírito? O Courier, a Igreja diz que não tem diferença. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 387, diz que não tem diferença entre alma e espírito. A alma é espiritual, ok? Eu vou dar aqui o número do parágrafo do Catecismo, que fala isso bem claro, para que você possa... Veja a importância, gente, de a gente ter o Catecismo, estudar o Catecismo, porque tira essas nossas dúvidas, né? Então está aqui, ó, parágrafo 367. Está aqui, 367. Explica que alma e espírito se confundem. Ou seja, o homem é formado de corpo e alma. O corpo é formado de matéria. A alma é formada espiritual. Então, alma e espírito se confundem. Ok? Eu tenho um livro, está aqui na minha mão. O Catecismo da Igreja responde de A a Z. Esse livro, o que é? É um dicionário que eu fiz para você tirar dúvida. Então, como um dicionário de português, você quer saber o que o Catecismo fala sobre purgatório? Vai na letra P,
como um dicionário de português. Você vai encontrar transcrito ali o que o catecismo fala sobre o purgatório. Você quer saber sobre animais? Vai na letra A, você vai encontrar ali animais. O que a igreja fala. Entende? Para facilitar as pessoas encontrarem o que está no catecismo. Chama o catecismo da igreja responde de A a Z. Muito bem, Rosali Acioli, minha amiga de Fortaleza. A Cioli já esteve aqui conosco na Escola da Fé, pergunta o seguinte: professor, o que o senhor acha dessa nova ideia de que está se espalhando, que diz que Jesus não fundou nenhuma igreja? Ô Rosali, não dá bola para isso não, isso é fantasia, que Jesus não fundou nenhuma igreja. Pelo amor de Deus, eu escrevi um livro com esse título, A Minha Igreja. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 17, né? Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Como é que Cristo não fundou uma igreja? Ora, pelo amor de Deus. Quer dizer, deixa para lá, quer dizer, sabe, as pessoas que querem destruir o cristianismo, destruir a igreja, ficam inventando essas lorotas. Lorota, não dá bola para isso. Nós acreditamos, basta isso. Ninguém vai arrancar essa página do Evangelho. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha, esse pronome possessivo aí é importantíssimo, a minha igreja. Tá? Então, o que eu acho é o seguinte, eu acho que é fantasia. Washington Paulino, professor, quais suas perspectivas sobre o sínodo da Amazônia? Washington, não sei, para ser sincero para você, eu não li quase que nada ainda sobre isso, né? Os bispos dos bispos do mundo inteiro vão estar reunidos ali, certamente há de sair orientações boas, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? É complicado esse assunto, para a gente falar alguma coisa, né? E ver o que acontece. Maria da Cruz de Oliveira Almeida. Boa noite, professor. Professor, por favor, quando a pessoa não tem vontade de pecar, mas sofre ataques por pensamentos, os quais sabe que é pecado, ou seja, pensa no que não quer, ela peca. Ô Maria da Cruz, são duas coisas importantes de separar: o sentir e o consentir. Ser tentado não é pecado. Se você está lutando contra o mau pensamento, entendeu? Tentando desviar, tentando fazer outra coisa, você não está pecando. Agora, se você entregar os pontos, aí você passa da parte moral para a parte imoral, entendeu? Então, os santos tiveram muitas tentações. Nossa, São Francisco de Assis disse que um dia se jogou em cima de um roseiral cheio de espinho para apagar o fogo da tentação que ele sentia. E certamente era uma tentação de sexo, né? Inclusive tem lá eu já vi lá na Basílica de São Francisco, eles cultivam as roseiras ali onde São Francisco se atirou, e essas roseiras não nascem mais espinhos nela. Coisa interessantíssima. Roseira sem espinho. Né? Ficou ali o sinal do milagre de Deus. Então é o seguinte, lutando contra a tentação, não querendo a tentação, entendeu? A gente não está pecando. Agora, se a pessoa começou a gostar da tentação, se entrega à tentação, aí passa a ser pecado. Sentir e consentir, duas coisas diferentes. Margarida Maria, boa noite, professor, tudo bem? Graças a Deus. Dormir quando está jejuando quebra o jejum? Não, dormir quando está... Dormir não tem nada a ver com jejum. Não, pode dormir sossegado, tranquilamente. Helenita Lopes da Silva, pode acontecer de uma criancinha visualizar e até conversar com alguém próximo, já falecido? O Helenita, a gente escuta muita história desse tipo. Pode ser uma pura fantasia da criança, ou Deus pode permitir. Deus pode permitir a aparição de uma alma para alguém. Com que propósito ensinam os teólogos? Dois propósitos. Primeiro, mostrar que a vida eterna existe, que a vida não acaba com a morte. Segundo, às vezes, para pedir orientação, ou melhor, pedir oração. Normalmente, a aparição de alma está ligado com isso aí. Agora, não sei se pode haver outras... É preciso investigar caso a caso, né? Ter um discernimento bom. Ana Paula, professor, como faço para aceitar e entender mais sobre a morte? Eu escrevi um livro, Ana Paula, O Cristão Diante da Morte. A gente tem que pensar que a morte é uma coisa que Deus permite. Então, se Deus permite, não pode ser uma coisa ruim.
Sabe, a morte acontece quando a pessoa não tem mais condição de viver. Se a pessoa continua a viver sem condição, é um sofrimento tremendo. Olha aqui, é esse livro aqui, O Sentido Cristão da Morte. Né? Eu escrevi isso porque essa pergunta aqui eu já recebi muitas vezes. Claro que todos nós temos medo da morte, temos receio da morte, mas a gente tem que ter fé em Deus, acreditar o seguinte: quando a gente morre é porque não tem mais condição de viver. O Papa Bento XVI disse assim: a morte é um remédio. E é mesmo. Eu levava a comunhão para uma pessoa, com o tempo que eu era ministro da Eucaristia, era uma senhora velhinha, e ela queria morrer. Ela dizia para mim assim: professor, não aguento mais viver. É pecado eu pedir para Deus para morrer? Eu dizia: não, não é pecado não. A senhora só não pode se matar. Entendeu? Mas deixe que Deus leve a senhora na hora que Ele quiser. Então, quando é que Deus leva a gente? Nós que temos fé. Quando a gente não tem mais coisa. Quando o corpo não tem mais. Sabe, eu fico pensando, se não existisse a morte, já pensou uma pessoa, por exemplo, que vive uma doença incurável? A morte é um remédio para essa pessoa. Por isso que o povo fala: descansou. O povo não usa essa expressão. Então, a gente, sabe, tem que entregar. Santo Afonso de Ligório dizia assim: a aceitação da morte é a última aceitação da vontade de Deus. Aceitar e entregar na mão de Deus. Né? Não fique pensando nisso, não. Viva bem. Quem vive bem, morre bem. Quando uma árvore cai, ela cai do lado que ela está inclinada. Quem viveu inclinado para Deus vai cair nos braços de Deus. Creuza Carré, qual o primeiro livro devo ler para ter mais entendimento? Qual o primeiro livro que eu devo ler? O Creuza, é difícil quando você é o primeiro, né? Depende do seu grau de instrução. Se você tem um grau de instrução boa, eu recomendaria você ler o Catecismo da Igreja, que ali tem toda a doutrina. Agora, entra no meu site aí, site cleofas.com.br, tem mais de 100 livros aí que você pode sentir o que vai ser mais importante você começar. Peça a Deus que te oriente, te instrua. Tem livro sobre família, tem livro sobre confissão, tem livro sobre Eucaristia, tem livro sobre... Sabe, eu escrevo todas essas coisas por quê? Porque eu senti tanta dificuldade para aprender essas coisas sozinho. Claro, fiz cursos também e tal, que eu passei a escrever para ver se ajuda também outras pessoas. Adriana Brito, o que a igreja diz sobre um católico ser cremado? Pode ser cremado, a igreja não proíbe não. Eu vou até mostrar no catecismo qual é o parágrafo que fala sobre isso. É o mesmo parágrafo que fala, por exemplo, sobre a questão de autópsia. Né? A igreja aceita a autópsia, parágrafo 2301. A igreja aceita a autópsia quando for necessário e aceita também que a pessoa seja cremada, né? Desde que não seja para desafiar a crença na ressurreição. Só não pode haver essa condição. Agora, a igreja fala o seguinte: quando a pessoa é cremada, a família tem que pegar as cinzas da pessoa e tem que sepultar como se fosse o corpo da pessoa. Não pode, tem um documento do Vaticano sobre isso, não pode pegar cinzas da pessoa e jogar na terra, jogar na água, jogar em vasos. Não. Sepulte, como se fosse o corpo de uma pessoa. Eu não sei dizer, aí tem que ver a legislação civil, se a pessoa pode sepultar na própria casa, ou se tem que levar num jazigo, no cemitério, não sei dizer. Acabou? Não? Ainda tem mais ainda? Mais 5 minutos só. Né? Já são 8:55, né? Eu vou responder aqui mais algumas perguntas que chegaram pelo Instagram. Sabe, se a sua pergunta não for respondida hoje, fica tranquilo, na semana que vem a gente continua esse programa, se Deus quiser, uma vez por semana. Está escrito aqui: papai cuiabano, Caim se casou com alguma irmã dele? Não, Caim, veja bem, não se pode estudar a história de Caim como se o escritor sagrado tivesse narrado lá do tempo de Caim. Entenda o seguinte: Caim foi lá talvez 1 milhão de anos atrás, o filho de Adão e Eva. O escritor sagrado escreveu a história de Caim 1000 anos antes de Cristo, ou seja, há 3.000 anos atrás. Então, o Caim que ele escreveu é mais aí um paralelo do que uma realidade do outro Caim. Ele quis transmitir uma verdade religiosa. Não se preocupe com a história de Caim, cientificamente falando. Não.
Ele quis dizer o quê? Depois do pecado de Adão e Eva, o pecado inundou a face da terra, a ponto de um irmão matar um irmão. Houve um fratricídio, pior que um homicídio. Isso é que é importante. Agora, veja bem, veja como é que a realidade não era a mesma. O escritor sagrado, ele fala que Caim era um agricultor e que Abel era pastor. Ora, no tempo de Adão e Eva não tinha pastor nem agricultor. Ok? Então, o escritor sagrado está escrevendo num tempo muito mais moderno, em que ele não quer contar uma história ao pé da letra, ele quer contar uma verdade religiosa, que é a questão do pecado. Então, não se preocupe com quem Caim se casou, se foi com irmãos. E você veja que já existia muito mais gente. Tanto é que Caim falou, alguém vai me matar por aí. Deus disse que não vai, quem matar Caim vai pagar 7 vezes mais. Ok? Tem 2 livrinhos que eu gostaria de recomendar. Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. Essas páginas difíceis de Caim, de, não sei, dilúvio, etc. Nesse livreto aqui, nesse opúsculo, eu explico isso. E depois o outro, como entender a Bíblia. Como entender a Bíblia. Eu tenho uns 20 opúsculos aqui sobre essas questões assim mais incisivas, né, para que as pessoas também se orientem. Eu quero dizer que eu uso bons manuais de Bíblia. Faz favor, pega aquele manual grande que está ali, e pega os 3 volumes. Eu quero indicar aqui 2 manuais que eu uso, porque de repente as pessoas podem pensar assim, pô, será que ele está tirando as coisas da cabeça dele? Não é não. Olha aqui, esse manual aqui chama-se Comentários Bíblicos, olha o tamanho dele. Tem 1.500 páginas, da Universidade do Opus Dei, na Espanha, Universidade de Navarra, que explica a Bíblia de ponta a ponta. Tá? E depois, esse é em espanhol, não tem aqui no Brasil. Né? Mas tem uma coleção boa também de comentários bíblicos, está aqui, ó, né? Que é da editora Loyola. Né? Não estou ganhando nada para fazer essa divulgação aqui pela Loyola, não. Eu estou falando porque é coisa boa. São 3 volumes que explica todinha a Bíblia de ponta a ponta. Também é uma coleção, chama-se Comentário Bíblico, né, da Edições Loyola. Aí a gente vai aprender na Bíblia. E o que eu faço aqui, o que eu falo aqui, os livros que eu escrevo, etc., o curso bíblico que eu gravei, é tudo em cima dessas fontes que são muito boas, muito boas. Muito bem, tem mais aqui a pergunta da Ana Maria. Por favor, responda a minha pergunta sobre Jesus ressuscitado não ter sido reconhecido, como se a ressurreição é no mesmo corpo. Ou Ana, o que ele explica de um corpo ressuscitado, ele pode aparecer com aparências diferentes. Ok? Porque o corpo ressuscitado é o mesmo corpo nosso, mas ele tem propriedades diferentes. Você vê que Jesus entrava no cenáculo sem abrir as paredes, sem rasgar as paredes, sem abrir a porta. Por quê? Porque o corpo ressuscitado é o mesmo corpo, mas ele tem propriedades novas. Não envelhece mais, não morre, não precisa comer, não precisa beber, não precisa dormir. Nós não sabemos direito como é que é. Então ele pode aparecer com aparência diferente. Ok? Como Nossa Senhora. Nossa Senhora aparece aqui no México, parecido com uma Índia, né? Uma Índia asteca. Aparece na Europa, parecido com a europeia. Aparece no Japão, com o olhinho puxadinho. Por quê? Porque ela já ressuscitou. Então pode aparecer com uma aparência. Mas é a mesma Nossa Senhora, a única. Não peça para eu explicar mais, porque eu não sei. Ok? Penha Reis, onde esperamos o juízo final? No céu ou no purgatório? Nem no céu, nem no purgatório. O juízo final vai ser um encontro de Deus com todos os corpos ressuscitados, que vão unir com as suas almas, em Deus. E Deus vai fazer a separação dos bons e dos maus, e acaba o purgatório, inclusive, no juízo particular, no juízo final. Ok? Muito bem. Nesse livro que eu já mostrei aqui, O Cristão Diante da Morte, eu explico todas essas coisas. Morte, juízo particular, juízo final, céu, inferno, purgatório, etc. Tá certo? Bom, eu quero aqui deixar alguns avisos. Bom, primeiro, eu queria agradecer aqui a participação de todos vocês. Olha, eu fico surpreso com tanta participação. Sabe, eu sinto nisso uma confiança que vocês têm em mim. Por isso eu tenho que agradecer. E eu quero dizer a você, se eu falar alguma coisa aqui errada, que não estiver de acordo com a igreja, por favor, me corrija.
Porque eu não tenho compromisso comigo, eu tenho compromisso com a verdade. E a verdade da igreja, porque o catecismo fala, a salvação está na verdade. Parágrafo 851 do catecismo. Então agradeço mesmo, muita gente nos acompanhou nesse dia, né? Até pessoas do Paraguai, do Canadá, de Londres, do Brasil inteiro participaram aqui. E eu peço que então hoje você ajude a divulgar as nossas lives de segunda-feira, neste horário. E os nossos livros, eu quero dizer que no mês de maio nós temos uma promoção de todos os livros sobre Nossa Senhora. Vou repetir quais são aqui. Um, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. O outro é um livro que é de São Luís de Montfort também, como é que chama? O Segredo de Maria. Depois tem um livro que o Papa João Paulo II escreveu, 58 catequeses sobre a Virgem Maria, do Papa João Paulo, maravilhoso. Né? Depois temos também um livro que eu escrevi sobre os sofrimentos, as dores de Nossa Senhora, Consolados por Maria. Ok? Enfim, tem um livro do Scott Hahn sobre a Virgem Maria, Salve Rainha. Scott Hahn, que era pastor protestante, agora escreveu um livro aí sobre Nossa Senhora. Todos esses livros, no mês de maio, estarão com 25% de desconto na nossa editora Cleofas, ok? Por causa do seu mês de maio, né? Para que a gente tenha aí oportunidade. E eu quero lembrar também que eu tenho um curso de teologia à distância, um curso que no meu site Cleofas tem uma janelinha lá escrito assim, Escola da Fé Online. Na verdade, esse curso já está com mais de 2 anos, né? Mas quem entra no curso agora, ele pode assistir desde a primeira aula. É um curso de teologia. Teologia tem aí umas 20 matérias diferentes. Agora nós estamos dando curso bíblico. Eu vou analisando livro por livro da Bíblia. Estamos agora analisando as cartas de São Paulo. Já cobrimos todo o Antigo Testamento, todos os evangelhos, estamos agora nas cartas. Mas quem entra agora pode assistir desde o começo. E nas sextas-feiras eu respondo as perguntas dos alunos, ok? Esse curso eu preciso cobrar R$20 por mês. Por quê? Porque esse curso envolve pelo menos umas 4 pessoas trabalhando nele. Eu e mais 3 pessoas que ajudam. Sabe, é muito complicado, tem que gravar, tem que subir para o satélite, tem que ir para o provedor, então custa. Então isso aí eu tenho que cobrar aí R$20 de assinatura mensal. Muito bem, é só por hoje. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam então. Quem sabe, tem muita pergunta aqui ainda, está me dizendo aqui, tá? Mas fique tranquilo, nós vamos guardar as perguntas, semana que vem a gente volta, se Deus quiser. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa noite a vocês, fiquem com Deus.